assunto é sobre o cuidado com os nossos vovôs e as nossas vovós. O envelhecimento ele causa uma série de modificações no nosso corpo, principalmente no sistema músculo-esquelético. E é por causa dessas modificações por causa dessas modificações que os nossos idosos eles podem sofrer quedas dentro de casa e em 34% dos casos há algum tipo de fratura. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui a fisioterapeuta e especialista em gerontologia e reabilitação, Carla Campolina Rocha, e também o Jorge de Souza Silva. Ele é presidente da Associação de Cuidadores de Idosos de Minas Gerais. Quero cumprimentar os nossos convidados aqui. Sejam bem-vindos, tenham um bom dia. Uma honra recebê-los aqui no nosso De Tudo Um Pouco para falar de um assunto assim tão bacana, né? Que é o cuidado que os nossos vovôs, nossas vovós merecem. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Carla? Tudo jóia. Tudo bom, graças a Deus. Esse cuidado hoje, como que ele deve se estabelecer dentro de casa? Qual é a principal preocupação que temos ou que devemos ter com o nosso vovô, nossa vovó? Bem, hoje em dia o número de pessoas idosas que têm apresentado uma instabilidade postural, né, que é o risco maior de quedas, que a gente chama de potencial de quedas, tem aumentado muito, por diversos fatores. Então, os próprios familiares, os cuidadores contratados têm que ter a noção, tem que ter esse olhar preventivo do que pode ser feito no ambiente que o idoso reside, que o idoso vive, para facilitar e diminuir o risco dessas quedas. Por que que eles caem, eles têm essas quedas, eles sofrem essas quedas, Carla? As causas das quedas são variadas. Muito comum, né, é o idoso que tem a osteoporose, é onde a gente vê o risco maior de quedas por causa da fraqueza óssea. O idoso que é mais sedentário, né, que tem uma fraqueza muscular, então o risco maior também da queda aumenta. E doenças generalizadas ou sequelas de doenças, né, que deixa limitações, que deixa dificuldade para o idoso caminhar, também dificulta essas quedas. E também a noção do próprio ambiente, a questão das barreiras, do equilíbrio, do próprio reflexo, né, que ocorre perda com o envelhecimento. Ô Jorge, e hoje você como presidente da Associação dos Cuidadores de Idosos, né, como que você vê o treinamento, essa percepção preventiva que a Carla falou, como que isso está sendo trabalhado com esses profissionais que cada vez mais estão em alta, né? Exatamente. Hoje as famílias, até porque o núcleo familiar vem diminuindo, não é mesmo? As mulheres estão ganhando no mercado de trabalho e é sabido que as mulheres é quem assumir esse cuidado. Com isso, a falta, um pouco da ausência familiar, tem que ser suprida num determinado momento por um terceiro, que seria o cuidador de idosos ou acompanhante de idosos. Esse profissional ele não substitui a família, ele supre essa necessidade momentânea na ausência do mesmo, né? Esse apoio apenas para a família, né? Exatamente. Não pode, até nem deve ter essa concepção de que ele substitui alguém, não é verdade? Exatamente, ele não tem o viés de substituir, mas sim de ser um auxílio a mais para que esse idoso possa permanecer no seu lar, não é mesmo? E com isso é extremamente importante que esse profissional que hoje presta um serviço, que antigamente era feito por aptidão, pelo amor, não é mesmo? Pela própria função do ser humano, né, inerente ao cuidado, mas hoje está se profissionalizando. Então com isso é necessário uma qualificação, onde a pessoa pega aspectos importantes como da fisioterapia, com a professora Carla, da enfermagem, da nutrição, né, da terapia ocupacional e diversos aspectos inerentes ao cuidado. Então, por isso que é importante que a pessoa que pretenda hoje atuar como cuidador de idosos tenha que passar por um curso de capacitação. Carla, quando fala agora sobre esse preparo aí, a gente pensa também especificamente no vovô, na vovó lá, no pessoal da feliz idade aí. É importante manter o nosso idoso sempre em movimento? Com certeza. Né? O movimento, o próprio caminhar, né, dentro de casa, o próprio movimento de caminhar já ajuda a melhorar as condições Porque muitas vezes as do pessoas pensam assim, olha, ele precisa de uma fisioterapia, mas não tem um bom convênio médico, não tem ali um bom
plano de saúde, então não tem essa cobertura e acaba que a pessoa, talvez o vovô, a vovó passou ali, por exemplo, um AVC, né, ficou comprometido com uma parte ali do seu corpo, precisa de uma reabilitação e não consegue. O que a família deve ou pode fazer para ajudar esse idoso? Bem, nesse caso, o próprio cuidador, né, que tem curso, por exemplo, o curso de cuidador, ele orienta, né, a questão, dentro do curso tem a parte da fisioterapia que orienta o cuidador informal ou aquele que é, né, contratado para cuidar dessa questão, auxiliar em alguns exercícios que podem ser realizados no dia a dia com o idoso, né, para estar facilitando o dia a dia dele, melhorar a funcionalidade. É possível que esses exercícios sejam aprendidos pelos próprios familiares, até quando não tem acesso a um cuidador de idosos, para o próprio familiar estimular ali, colocar o vovô em movimento? Isso é muito importante. Então, tá orientando a família ou aquela pessoa que está, né, cuidando, é importante. São exercícios simples, básicos, que assimilam muitos movimentos naturais que a gente faz no dia a dia, mas que só de estar movimentando já está produzindo benefício, funcionalidade para esse idoso. Se o idoso tem capacidade de caminhar, está incentivando, orientando como caminhar, colocar ele no movimento mesmo para estar evitando as doenças que a gente sabe que estão relacionadas às vezes à falta de movimento, né, o pouco movimento. Queridos, há dias passados aqui no nosso De Tudo Um Pouco, nós recebemos uma das professoras ali da Universidade UniBH, ela veio nos trazer aqui essa boa notícia de um curso de cuidadores de idosos que lá eles oferecem, até gratuito. É importante a formação também, Jorge, sobre essa questão também para a família, ela conhecer também alguns aspectos da natureza ali do idoso, das questões particulares dele também, não é? Não que não vá para se formar, para exercer como profissão, mas para ter um conhecimento maior para cuidado, não é importante isso? Exatamente. Inclusive os alunos da UniBH que fizeram esse curso já estão também se cadastrando na associação. São cursos que a gente percebe hoje, como o da Uni, como do SESC, cursos que ajudam também a preparar os familiares para esses cuidados, para ele ter uma noção maior de como cuidar do seu idoso quando ele não pode contratar um terceiro. Então é extremamente importante, até o familiar que não presta um serviço pago, mas sim por amor, voluntário, aquele ente querido, que ele também faça esse curso para ele ter uma noção maior desse cuidado, porque muitas vezes ele pode estar cometendo erros básicos, não é? Por não conhecer bem como que é feito o cuidado da pessoa idosa. Podendo gerar aí para o vovô, para a vovó, uma qualidade de vida ainda melhor. Eu quero, junto com vocês, assistir aqui um VT agora, uma matéria nossa aqui do De Tudo Um Pouco, que fala que um bom exemplo de ambiente adaptado para os nossos idosos é a casa da vovó da Igreja Batista da Lagoinha. Então, vamos acompanhar o que nos espera ali, assim, dessa matéria tão importante, conhecer como deve ser um lar de idosos. Veja. 24 senhoras vivem na casa das vovós. A residência é totalmente adaptada para as necessidades dessas moradoras. Na ala das que têm dificuldades de locomoção, a distância entre as camas é maior. Elas são adequadas para um deslocamento, por exemplo, de um idoso que tem que ir numa cadeira de rodas, ou então tem que ir para uma cadeira de banho, que aí ajuda e facilita bastante para o idoso e para o trabalhador que está cuidando desses idosos. Os corrimãos e barras de apoio dão mais estabilidade. Ajuda bastante na hora de tomar um banho, principalmente aquele idoso que é mais independente, porque o idoso mais dependente, quem está ajudando, aqui na instituição, é sempre o cuidador. Então, na maioria das vezes, sempre vai ter um funcionário tomando conta. Os assentos sanitários são adaptados. Ele vai facilitar bastante na hora do idoso sentar. E principalmente aquele assento elevado que tem um apoio do lado para na hora de levantar. Vai facilitar muito por causa do idoso que é mais independente. Porque o idoso que é mais dependente também sempre vai ter o nosso auxílio. As portas são mais largas para facilitar a passagem dos idosos. Todos também vão ser preconizados pela vigilância sanitária, todos vão ter uma certa largura para poder deslocar melhor também, com uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho. O piso é antiderrapante e as rampas facilitam o acesso.
Para evitar quedas, os móveis devem ficar nos cantos e as camas recebem proteção especial. Essas grades são indicadas quando o idoso ele é mais acamado. Quando o idoso ele está mais debilitado, aí precisa de mais cuidados. Que bacana essa matéria, eu conheço lá das vovós ali. Gente, cada vovozinha mais linda uma que a outra ali, merecem o nosso carinho sim e esse cuidado aí. Então, parabéns à nossa querida Ana Flávia por essa matéria maravilhosa. E agora vamos falar aqui com os nossos profissionais aqui no nosso sofá, no nosso estúdio, sobre isso. Ali, o lar das vovós ali, tá tudo dentro do que tem que ser feito mesmo, né, Carla? Sim. Hoje a vigilância e a promotoria do idoso, ela exige essas adaptações na instituição, é obrigatório. Agora, no domicílio, cabe ao familiar, ao cuidador estar orientando, essas adaptações também facilitam o dia a dia do idoso. Né? E facilita também o lado de quem cuida também, Com certeza. né, Carla? E o risco de quedas também. Por exemplo, o risco banheiro de uma casa, como ele deve ser? Ó, no banheiro, onde o potencial de queda aumenta, né? Então, a gente deve preocupar, primeiramente, com o local onde vai ser o banho. Então, o tapete antiderrapante, ele é fundamental, tem que ter, para evitar um deslizamento e tudo. A barra de apoio, para ajudar o idoso no banho, principalmente aquele que é mais independente, tem que ter. Hoje em dia, já existem cadeiras, né, adaptadas para o banho, ou a própria cadeira higiênica, para aquele que é mais debilitado, para facilitar o banho. E no assento sanitário, no próprio vaso sanitário, a gente teria o assento sanitário, que é um assento que é regulável, então de acordo com a altura do idoso, ele consegue sentar, levantar e facilita, né, na hora de estar fazendo esses movimentos sem correr o risco de uma queda ou de estar produzindo um efeito Jorge, dentro negativo. de casa, por exemplo, é lindo uma mesinha de centro assim, é muito bacana, mas não é muito aconselhável não, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, o risco do idoso tropeçar, cair, a dificuldade para o cuidador ajudar na locomoção com a pessoa idosa. É muito comum nós, cuidadores, irmos trabalhar em certas residências e ter tapete no chão. Me lembro de um idoso ao qual cuidei, eu todo animado por estar fazendo curso superior na FUMEC, aula até da própria professora Carla, que ela mencionou a questão dos tapetes. Eu cheguei na casa com uma empolgação muito grande. Vamos tirar o tapete do chão. O familiar me respondeu dessa seguinte forma: rapaz, eu comprei esse tapete na Índia, me custou na época $7.000. Eu vou tirar esse tapete só porque o senhor está falando, não é? Aí eu fiquei todo sem graça porque a abordagem errada foi eu quem fiz. Com isso eu descobri um lugar que fazia o velcro que grudava o tapete no chão. Então tem várias formas de adaptar e de se falar com o familiar sem gerar nenhum constrangimento, mas foi necessário fazer essa adaptação, né? Carla, eu anotei aqui alguns dados aqui e para a gente falar aqui também sobre isso. Um dos motivos de queda mais comuns que tem são os calçados inapropriados, responsáveis por cerca de 15% aí das quedas. Como devem ser os calçados dos nossos idosos? Bem, os idosos gostam muito de chinelo, né, de dedo, né, é mais confortável, esses chinelinhos de pano. Não é o ideal, não dá estabilidade na hora de andar, né, e com isso que a gente orienta, né, aqueles tênis para caminhar, é o ideal, tá? Seria o ideal para dar mais estabilidade durante o caminhar, o pisar, para pisar com mais segurança, ou então sapatos que tem um solado de borracha, né, mais assim, antiderrapante, ou que evita o escorregar, o cair. A gente pede para não colocar sapato de cadarço, né? O ideal seria um sapato de velcro, um sapato que facilite o idoso colocar e que ele tenha uma estabilidade na hora de andar. Então, o chinelo não é o ideal para se andar, apesar de muitos gostarem de usar, mas para caminhar não é o ideal. E os dormitórios, assim, como deve ser dentro de casa também? O acesso a medicamentos, você aí, Jorge, fala pra gente. Olha, em relação aos medicamentos, normalmente fica como função para o cuidador estar manuseando esses medicamentos, né? Caso de idosos, por exemplo, demência ou qualquer tipo de depressão, é importante que o cuidador mantenha esses medicamentos fora do alcance da pessoa idosa, porque pode gerar algum risco de ingerir um número maior de medicamentos, né? Agora, voltando no caso das quedas, existe até tecnologias novas que estão chegando no mercado, que é importante ser faladas, que frisam essa questão da queda. Hoje tem uma empresa em Belo Horizonte que trabalha com uma teleassistência,
ao qual o idoso anda com o dispositivo o tempo todo com ela. Como que... se fosse um bip? Exatamente. E ele pode andar externamente também, por ruas, avenidas, onde ele for, ele está sendo acompanhado via GPS. E caso ele sofra uma queda dentro de casa ou na rua, esse dispositivo aciona automaticamente uma central que imediatamente entra em contato com a família e localiza onde o idoso está. Não é mesmo? Então, são formas hoje que nós estamos buscando para minimizar essa questão das quedas e ter um atendimento também mais rápido, né? Quanto mais rápido o idoso for atendido, melhor. Houve casos de idosos que sofreram quedas à noite e por morarem sozinhos, passavam-se a noite toda caído numa cozinha, no banheiro, né? Uma dessas idosas... Esse que é o grande problema. Exato. Uma dessas idosas que nós tivemos o acompanhamento, soubemos que ela morreu não decorrente exatamente da queda, pela pneumonia que ela passou a noite toda no chão da cozinha. Santo Deus. Mas é para isso que o De Tudo Um Pouco está aqui, para trazer conhecimento aí para as suas manhãs e para a sua vida, nas suas manhãs para a sua vida. E nós falamos desse assunto aqui do cuidado com os nossos vovôs, exatamente para que você aí do outro lado desperte nessa consciência para o cuidado que eles precisam. Cuidaram da gente, agora é hora da gente cuidar deles também. Quero agradecer aqui a Carla Campolina, que é fisioterapeuta, especialista em gerontologia e reabilitação. Carla, muito obrigado. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Volte mais vezes. Obrigada. Combinado? Combinado. Fechado? Fechado. E também aqui eu agradeço ao Jorge Souza Silva, que é presidente da Associação de Cuidadores de Idosos de Minas Gerais. Jorge, Deus te abençoe, prospere o seu trabalho também e também esperamos voltar aqui, que você volte mais vezes aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu deixo a última mensagem dizendo: envelhecer não quer dizer adoecer. Nós podemos envelhecer com qualidade de vida e buscando sempre alcançar os nossos sonhos, como foi daquele idoso de 85 anos que hoje está fazendo direito, não é mesmo? Muito bem. E eu...